18 de setembro de 2020, a nossa aula de mídias digitais e cloud, né? É a disciplina, né, técnica, tá, do integral da turma da Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros, do ano 2020, né? O segundo ano 2020 de administração. Pessoal, eu vou fazer aqui a questão da aula de mídias digitais. A gente teve excelentes apresentações durante a semana, durante os meses anteriores, né, em relação aos trabalhos individuais sobre mídias digitais e cloud. Mas basicamente foram mídias digitais e redes sociais, foram muito positivos. Então, pessoal, eu estou conversando aqui agora. Essa não é uma modalidade de aula que vocês vão acompanhar a partir de todo. Acredito que até o final de outubro, né, que a gente vai começar outros trabalhos individuais e coletivos. Vamos tentar coletivos também, mas a gente vai focar no individual. Mas o seguinte vai acontecer da seguinte forma: vocês vão colocar aqui no comentário, aqui no YouTube, ou não sei se está pelo celular, pela esquerda, pela direita, ou embaixo, ou em cima, mas vocês vão colocar o comentário seguinte: o seu nome completo, juntamente com a sua turma, para poder realmente eu fazer a validação da nota. Lembrando que essa semana toda a validação começou agora pelo CIEP. Lembrando, só vai ser válido, né, a presença se você colocar no YouTube, não no Classroom. Você vai colocar aqui em cima ou embaixo, né, aqui no comentário no YouTube, com a sua conta. Não peça para ninguém colocar a presença de vocês, porque senão não vai ser validado. Como eu disse mais uma vez, só vai ser validado se você colocar a sua conta Google ou na conta educacional da escola o seu nome completo, conjuntamente com a sua turma, aqui no comentário do Google. Lembrando também que só vai ser validada a presença se for hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, entre as 11h10 da manhã até o meio-dia. Se, professor, eu assisti depois do meio-dia, não vai ser validada a presença. Você assistiu a aula, mas não vai ser validada a presença. Essas são as normativas da Secretaria de Educação em relação à validação de presença para realmente contar como aula. Então, conto com a marcação de vocês a partir de agora. Então vamos começar nossa aula daqui a pouquinho, ok? Desde já agradeço, uma boa aula. Bom dia, bom dia. Vamos começar nossa aula sobre mídias digitais, né? A gente sempre falou desde o início das aulas, né, sobre mídias digitais, mas foi muito bem trabalhado os conceitos, né, nas apresentações de trabalho sobre mídias digitais e mídias sociais, e vou trazer um pouco na questão dos slides, né? Eu achei um slide bastante interessante, né? Dá 8 passos, né? Ele traz bastante realmente conteúdo. É um pouco desatualizado o ano, mas realmente traz algo realmente informativo e real, né? Deixa eu somente abrir aqui. Conceito de mídia, segundo o dicionário, diz que é um conjunto dos meios de comunicação de massa, jornal, televisão, rádio, mídia, né? Mídia, a gente já está acostumado a isso com bastante frequência. Digital, é relativa a dígito, a informática, que opera com quantidades numéricas de informações expressas em algoritmo, né? A informática digital, a tecnologia digital, né? Basicamente dito. E social, que pertence e vive à sociedade e que pertence a todos os públicos e à coletividade. Então, é bastante interessante. Segundo Wikipedia, mídia digital é um termo mídia digital, refere-se à mídia eletrônica que trabalha com codecs digitais. No sentido mais amplo, mídia digital pode ser definida como um conjunto de veículos e aparelhos de comunicação baseados em tecnologia digital, permitindo a distribuição ou a comunicação digital das obras intelectuais escritas, sonoras e visuais. Né? Tudo que está no conteúdo na amplitude digital, né? Em plataformas, diversas plataformas que vocês apresentaram muito bem, falar do YouTube, do Facebook, do Instagram, até o Wikipedia mesmo, é uma mídia digital. Já a mídia social, ele refere-se à internet e às ferramentas tecnológicas, ainda como o termo não fosse utilizado. Trata-se a produção de conteúdos de forma descentralizada e sem controle editorial de grandes grupos. Significa a produção de muitos para muitos, né? As ferramentas de mídias sociais são sistemas online projetados para permitir a interação social a partir do compartilhamento e criações colaborativas de informação nos mais diversos formatos, podendo ser vídeo, áudio, escrito, digitado, o que imaginar pode acontecer, fotos em geral. E ele também possibilita a publicação de conteúdos por qualquer pessoa, baixando e praticando zero custo de produção, a questão de palavras, áudio, vídeos, aquilo que eu acabei de comentar. Esta interação é a maneira na qual a informação é apresentada, dependendo de várias perspectivas individuais e das pessoas também. E isso, né, é a parte da sua história e o entendimento do mundo. Na mídia social,
a gente já está bem acostumado, mídias digitais, redes sociais, né? Então, mídias ou média designa os meios de comunicação como jornais, revistas, aquilo que a gente acabou de comentar, transforma o signo em sinal com o objetivo de ser transmitido por um canal de comunicação. É também chamado canal ou cadeia de canais, que liga a fonte ao receptor. O termo mídia, porém, refere-se a maioria das vezes o universo de comunicação, indicando a pluralidade de meios aí presentes, né? Tivemos a Semana do Administrador 2020 da ETEMERB e foi retransmitido em 3 plataformas. Ele transmitiu através do YouTube, transmitiu através do Instagram e também transmitiu através do Facebook. Então é um meio de interação muito produtivo, né? E isso é a facilidade, né, das mídias digitais, permitir esse compartilhamento de informações positivas para várias pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, se eu estou aqui na China e está vindo uma transmissão aqui do Brasil, então eu consigo assistir em tempo real. E isso é realmente a alegria realmente de ter um conteúdo de qualidade funcionando de forma positiva. Segundo McLuhan, ele diz o que, ao fazer sua conhecida afirmação, o meio é a mensagem. Sai do conceito técnico de mídia, explicitando suas implicações na vida social. Ela explica que cada meio cria ao seu redor um ambiente específico, já que possui uma geometria própria, sendo deste modo uma maneira de ver ser configurada as mensagens, né? Cada rede social ela funciona, cada mídia digital funciona numa estrutura diferente, né? E existem também as conversões, né? As conversões e as conexões. Por exemplo, se eu compartilhar no meu Instagram, automaticamente eu posso colocar lá para ser postado também no meu Facebook. Então existe essa correlação, essa parceria. E isso é positivo, né? Quando a gente tem realmente uma pluralidade de informação. Então, McLuhan também diz o seguinte: muita gente estaria inclinada ao dizer que não era uma máquina, mas sim como se fez com ela, o que constitui de fato o seu significado ou mensagem. Mídias digitais, segundo Augusto Flanco, né, um pesquisador, né, ele disse que uma mudança significativa em nossa visão sobre a sociedade vem correndo nos últimos anos com a descoberta de redes sociais, com efeito. Elas são surpreendentemente maravilhosas. Elas surpreendem, em primeiro lugar, os que vivem antenados com as novidades e esperam assumir uma posição de vanguarda ou até mesmo de destaque ao aderirem a elas, né? A gente vê isso quando as pessoas participam, né? Elas realmente se dedicam na questão dessas redes sociais, dessas mídias digitais, e eles se transformam, né, em um produto, né, de divulgação. Eu posso citar o exemplo dos YouTubers, né, até o conceito digital dos influencers, né, é bastante interessante esse tipo de termo, quando a pessoa realmente ela se dedica, né, ela se entrega a esses trabalhos, e esses trabalhos são rentáveis, né? Tem pessoas que realmente só vivem de YouTube, só vivem de outras redes sociais, e isso garante o sustento delas. Isso aí é bastante interessante. Se fosse comentar isso há 15 anos, há 20 anos atrás, que existiria esse tipo de atividade, né, produtiva, de mídia, de entretenimento, as pessoas iriam rir, né, mas hoje é realidade, né? Então, essas pessoas muitas vezes ficam chocadas quando lhe dizem que as redes sociais nada mais é que uma sociedade. Mas na verdade é uma sociedade digital, né? Em geral, elas entram nas redes porque acham que descobriram um novo modo de chamar atenção para si própria e para os demais, para suas ideias e mais ainda agora para os produtos, né? Hoje tem várias lojas, várias empresas que têm o seu catálogo, né? O seu dossiê de produtos que realmente pode ser exposto, pode ser até vendido também através dessas plataformas digitais. Mas a questão está na atitude de utilização que frequentemente nos impede de ver que as verdadeiras redes sociais, quer dizer, que redes sociais distribuídas, não podem ser unidas pelo desejo ou pelo controle ou pela vontade ou poder. Tem até uma série da Netflix que eu até vou assistir, série que é bastante interessante e fala um pouco da estrutura, né, por trás da estrutura do algoritmo, né, que forma essas redes. Uma rede funciona quando existe, ou seja, quando se configura segundo a morfologia de rede distribuída e se manifesta com sua dinâmica característica. Aqui é preciso entender que as redes não são expedientes instrumentais para pescar pessoas e levá-las a trilhar um determinado caminho ou seguir uma determinada orientação, mas sim farão o que seus membros quiserem fazer, ou melhor, só farão coisas conjuntas. Os membros de uma rede que quiserem fazer aquelas coisas poderão ter essa certa liberdade. Só que essa liberdade que se comenta muito na rede é a questão da estrutura. Aí tem aqui o diagrama de Paul Barra, né, que fala dos 3 tipos de rede. A rede A, que é a centralizada, tudo vai para um único servidor.
A rede B é descentralizada, ela vai ser dividida em vários servidores, dependendo da sua região, dependendo da sua área. E a rede distribuída, todas as pessoas são distribuidores de informação de conteúdo e compartilhada entre si, que nem uma malha, que nem uma rede, né? Quem quer articular, né, e as redes sociais deve resistir a 4 tentações, né? Fazer rede de instituição de entidades e organização é um jeito bastante interessante realmente hoje, né, no ano 2020, de fazer negócio. Muitas vezes é necessário para começar um projeto mesmo para dar respaldo à sua implantação. Reunir instituições em torno de um propósito, no entanto, redes propriamente ditas sejam redes distributivas, não podem ser compostas por instituições hierárquicas. Redes distribuídas podem ser de pessoas, que é o P2P, né? P2P deve ser de pessoas. Um membro conectado à rede não pode ser substituído por outro membro na mesma instituição. Nenhuma pessoa é substituível em uma rede. Além disso, as redes devem ser compostas pelas pessoas que queiram participar delas, independente de entrarem ou não representarem essa instituição, pois redes não são coletivos de representação, mas de participação direta e de interação sem mediação de instituições hierárquicas, né? Existe muita questão do padrão, né? O padrão é bastante interessante. Fazer reuniões para discussão de liberação com membros da rede é extremamente interessante. A gente tem várias plataformas que trabalham com isso, que é o próprio Google Meet, o Zoom, o Skype, que já faz isso há anos, né? São, né, estreitam, né, as distâncias e trazem realmente uma comunicação em tempo real. Ter sempre presente que fazer na rede é fazer amigos, né? Às vezes, na época do Orkut, como vocês mencionaram no trabalho, existia muito aquela história, eu tenho 2.000 amigos, né? Mas não são amigos, são pessoas que você conhece, até mesmo pessoas que vocês não conhecem. Mas amigos é aquelas pessoas que são próximas, que entendem a sua vida pessoal. Às vezes você expõe também sua vida pessoal demais nas redes sociais e acha que todo mundo é amigo, mas não. Com muito cuidado com esse tipo de trabalho. E outra coisa, muito cuidado do que você expõe nessas redes sociais, porque você pode estar enfrentando um processo seletivo, né, com uma empresa do seu interesse, e a empresa ela vai analisar se o seu perfil profissional se adequa aos padrões daquela empresa, né? Se você é uma pessoa muito exposta, né, você não pode realmente fazer esse tipo de trabalho. Eu me lembro que no Banco do Brasil, em 2009, quando eu fui fazer minha inscrição como estagiário lá, tinha um formulário que era pessoas politicamente... um PPE, pessoas politicamente expostas, para dizer assim, é interesse do banco de uma pessoa que é muito exposta na vida social, na rede social, isso em 2009, né? Trabalhar disse que não, eu não era uma pessoa politicamente exposta, não era político, filho de político, não tinha nenhuma questão de partidária, nem questão social, não tinha nada, eu só tinha realmente uma pessoa querendo um estágio. Mas isso é extremamente interessante, né? Muito cuidado com vocês expostos, né? Que eu já peguei caso, por exemplo, tinha um gerente feirista da empresa que estava no final de semana na farra, na festa, curtindo, no domingo de madrugada, postando foto no Instagram, na segunda-feira não foi trabalhar. Disse que foi levar a mãe, foi socorrer a mãe no hospital. Beleza. Quando foi olhar no Instagram, tava lá, maior festa um dia anterior. Aí fica difícil acreditar, né? Então, muito cuidado realmente que vocês expõem nessas redes sociais, né? Levar em conta que rede é um campo de emergência do fenômeno da multiliderança, né? A gente tem várias pessoas que surgem, né, com ideias, com bastante conteúdo interessante. Tem conteúdo besta, tem conteúdo desnecessário, mas tem bastante pessoas que realmente trazem algo bastante interessante para essas redes. Então, redes sociais nascem e morrem, elas são móveis. Temos o exemplo do Orkut, que ele nasceu e já não existe mais. Redes sociais crescem no seu tempo. É necessário o crescimento, não precisa estar relacionado a números, mas pode-se aumentar a sua conectividade e seu grau de distribuição, né? Temos o caso do Twitter, né? O Twitter ele não cresceu mais, ele está estagnado. A mesma quantidade de pessoas que entra, basicamente a mesma quantidade de pessoas que saem. Então ele está no nível. Essa ideia é que você se transforma em uma pessoa diferente, que você não é. Foi uma coisa ruim que colocaram na sua cabeça. Você precisa se transformar em si e despertar para suas imensas potencialidades. Tem pessoas que nas redes sociais, no microfone, na televisão, até mesmo na câmera, elas se expõem muito bem, apresentam muito bem. Mas na vida real ficam um pouco frustradas, com medo. Então isso ajuda também e atrapalha. Porque você tem que viver realmente no mundo real. Ali é um complemento, mas você tem que viver no mundo real. A rede social
não é invenção contemporânea. É possível dizer que o princípio era a rede social que existe independente de esforços organizativos, voluntários, é a sociedade hoje que nós vivemos, né? A nossa sociedade é uma rede social, só que a rede social digital é outra coisa. Nos últimos anos, fala-se que muitos de redes sociais e digitais ficavam sem a impressão que são as novas tecnologias de informação e comunicação, que representam toda essa novidade organizativa. Mas não é bem assim, né? Não podemos dizer que não é bem assim. Segundo Don Topscott, um estudioso de mídia e tecnologia de inovação, ator de Growing Up Digital e Grow Up Digital, A Hora da Geração Digital, ele não se trata da organização da rede de tecnologia, mas da organização em rede dos seres humanos através da tecnologia. Não se trata de uma era de máquinas inteligentes, mas de seres humanos que através das redes podem combinar sua inteligência, né? Os blogosferas, né, são por enquanto os melhores exemplos de redes distributivas, né? São pessoas que criam blogs, né? Isso estava muito em evidência antigamente, né? Hoje, né, não tira esse nome mais blogosfera, mas tem agora digitais influencers, né? O futuro do mundo nas redes distributivas, se vier, não será como previu McLuhan, que a aldeia global serão miríades de aldeias globais, né? A aldeia global mediática é molar, segundo Marshall McLuhan. Ele sugere que o mundo virando um local, a sociedade rede molecular, presidida por Levi Castells e vários outros, sugere que cada local virando o mundo, não um local separado por cento, mas um local conectado que tende a virar um mundo, desde que são as coisas conectadas e globais e possa se tornar uma possibilidade, né? Então é bastante interessante. Então, começamos aqui no slide 1. Deixa eu ver, slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Até o slide 9. Então a gente vai finalizar a aula de hoje, né, o slide 1 até o slide 9. Vocês dão uma paradinha, vocês veem o slide direitinho e vão tirando suas dúvidas. E qualquer dúvida, vocês comentam aqui no comentários aqui no YouTube. Muito obrigado. Pessoal, só relembrar aqui, voltei justamente para relembrar vocês. Quem não colocou o comentário, o nome, coloque o nome aqui embaixo. Seu nome e sua turma aqui no comentário, aqui no vídeo no YouTube. Não no Classroom, no YouTube, ok? Qualquer dúvida, comentário também, pergunta, dúvida, aqui também no comentário também, aqui no YouTube. Obrigado, bom estudo.